Hoje é um daqueles dias que eu acordei e pensei, sabe o que eu amo? Watchmen. Tá meio Então, Simpsons por que não fazer um vídeo eliminação. sobre o Rorschach? Pô, Eu não Giovanni. aguento mais! Essa não, Ah, bem é o o Giovanni. Arqui-inimigo, Nerd ter tudo. Eu De achei que tudo, tinha tudo, visto ó. foto de você no vídeo do Deadpool. Eu tentei assistir mais de 20 segundos desse vídeo, mas não dá. A sua voz é muito forçada. Sabe, depois de mais Eu de odeio sua 2 voz, anos cara. de Sua vídeos, voz é horrível. blogs, podcasts e lives de game, eu acho que tá na hora de aceitar que algumas pessoas simplesmente têm timbres de voz distintos. Mas o jeito que você fala. O Tuoto também tem uma forma diferente de dizer as coisas. Também temos o Tibucio mangá não. Vamos falar hoje da gnose. Da gnose de Naruto. Tem gente que tem as suas manias, cara. Tem. Mas você tem uma mania muito ruim, cara. A forma. Parece o Cortella, né? É impressionante que parece que o domingo agarra a gente, ó. Mas o Cortella ao menos é fofo. O Tralhas não. Sim, sim. O Tralhas. E infelizmente, eu não sou gay. Não tem essa desculpa, né? Te fala gay Personalidade? language. Coisas que. não são normais. Olha, Nerd, tá tudo. Eu tô muito ocupado. Tudo. Eu preciso fazer um vídeo sobre o Rorschach e eu não tenho tempo pra ficar. Você vai fazer um vídeo sobre o Rorschach. Esse é o plano. Eu amo o Rorschach. Isso é muito curioso. Diga-me, NT, por que exatamente você O Cortella tem ao menos filosofia de aeroporto, o Tralhas é uma ameaça maior que o comunismo na Guerra Fria. Filosofia de aeroporto é sacanagem, coitado do velho. Volto depois, Igor. Já tá deixando bem evidente que as pessoas estão detestando o Tralhas do John Gus. Pelo amor de Deus, deixa a gente viver. Deixe-nos livre. Let us be free. gosta do Rorschach? Porque ele é o Olha mais isso, foda de pô. todos. Olha isso, ó, é a segunda pessoa, pô. Eu chego na live, a primeira coisa que vocês estão vendo é esse cara. De novo, Gus, você tá impedindo a evolução da Andy, cara, pelo amor de Deus. Quebra o dedo dos vagabundos, depois ele pega o óleo e joga na cara do outro, e depois fala: eu não estou preso aqui com vocês, vocês estão presos comigo. Ele é muito foda. Uau! Eu tô impressionado. Você não entendeu absolutamente nada da HQ. Que é? Hora da análise. Que Entre ó. tantas figuras memoráveis, Rorschach talvez seja o personagem mais popular de Watchmen. O único vigilante legal ainda na ativa, ele é o primeiro a investigar o assassinato do comediante que incita os eventos da trama, fazendo dele talvez o mais próximo que a HQ tem de um protagonista. Em sua luta por justiça em um mundo corrupto, ele é determinado, implacável e comprometido. E também tem mais uma Gus, coisinha cuidado, sobre o cara. Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro, eles não são compravéis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Ele vai falar assim de todo, assim. Ele é um Ele não tá completo forçando a voz, babaca. ele fala assim. O fato é que ele é um esquisito paranoico, anti-higiênico e um cuzão inconveniente com os poucos que o aturam é só o começo. Ele é um reacionário fanático, obcecado por materiais baratos de direita e desinformação. Ele usa isso Começou, né? Começou? Já começou. Eita porra. Ai, vou até aumentar aqui, né? Vou até aumentar, bora. para justificar a violência extrema contra criminosos, muitas vezes matando eles com requintes de crueldade. Ele também é um misógino, no sentido mais literal possível da palavra. Ele odeia mulheres e tem uma certa obsessão em chamar elas de puta. E para completar, é claro que ele também revela ideias homofóbicas, o que é irônico considerando que a HQ também deixa implícito que ele tem certas tendências homossexuais, mas é tão sexualmente enrustido que nunca poderia explorar isso de forma saudável. Então ele não é exatamente o tipo de personagem que você deve sair por aí exaltando e dizendo que é foda. E não se engane, o Alan Moore define Por quê? O que é que tem a ver o cara?
Não pode mais ser tipo, foda. Não pode mais. Não pode exaltar o Aceled porque ele matou um monte de inocente. É. Pilhou um monte de vila. Ai, gente, você sabia que ele é homofóbico? Sabia que ele é misógino? Você não pode falar que ele é foda. Tá bem agora. A designação foda só pode ser pra personagens moralmente corretos, né? Ponto. Sim, sim. É agora um discurso que precisamos, né, do aval do nosso querido Tralhas do John. Que nem o Lucario, né? O Lucario foda. Ei, Laia. Definitivamente não quer que você simpatize com ele. Mas então, o que ele queria? Quais eram as suas intenções quando ele criou o maluquinho sociopata do coração? Qual é o significado do Rorschach? Tu que é foda, né, Tralhas? Tu Em quer, né, primeiro cara? lugar, alguns eventos-chave dentro da HQ servem para justificar o comportamento de Walter Kovacs, a identidade secreta do Rorschach. Primeiro, ele cresceu em uma vizinhança violenta, filho de uma prostituta que abusava fisicamente dele, tornando ele isolado e plantando seu ressentimento contra mulheres e qualquer tipo de sexualidade. Segundo, o assassinato na vida real de Kitty Genovese nos anos 60, esfaqueada em frente ao seu apartamento em Nova York, no qual nenhuma das várias testemunhas chamou a polícia. Isso fez com que ele primeiro começasse a agir como super-herói. E terceiro, o assassinato inconsequente da menina Blair Roach pelo seu sequestrador, um caso que ele investigava, e isso fez com que ele se tornasse um vigilante violento e desequilibrado. Agora, no geral, ele segue a tradição dos heróis de raízes pulp, como o Sombra ou mesmo o Batman. Se heróis como o Superman vêm de uma noção otimista que as pessoas são boas por natureza, esses heróis representam uma visão de mundo onde a sociedade é corrupta e o herói precisa corrigi-la com as próprias mãos. Mas na tradição de Watchmen de desconstruir todos os arquétipos, se debaixo da máscara do Batman você tem o charmoso playboy milionário Bruce Wayne, debaixo da máscara do Rorschach você tem o esquisitão fedorento Walter Kovacs. Mas precisamos ir mais a fundo. Os personagens de Watchmen são diretamente inspirados nos heróis da Charlton Comics, os quais a DC tinha acabado de adquirir os direitos na época. Heróis como o Besouro Azul e o Capitão Átomo. Rorschach, em particular, foi baseado em cima do Questão, um personagem que muitos conhecem hoje a partir de algumas das suas roupagens modernas. Mas vamos voltar para as suas raízes. Ele foi criado em 1967 por Steve Ditko. Sim, ele mesmo, co-criador do Homem-Aranha, Doutor Estranho e, no geral, uma das figuras mais influentes nos quadrinhos de todos os tempos. Mas tem uma outra coisa importante quando discutimos a obra do Ditko. Ele era completamente devoto à filosofia. Como é que escreve o nome do Dídico? É Dídico ou Didicoa? Vai que ele é francês agora. D-I-T-K-O. Didico. Eu sei que é Didico, mas é porque ele fala do Didico. Ele é francês? É francês, tipo Sindó, né? Não tem o personagem de Gash Bell, pô, que é o Rufo. É, Rufo Hawks, né? Tem o Rufo. Aí tem aqui o Didico. Teve um vídeo bem legal do Lecaju sobre o disco. Tipo, porque ele aderiu a Ayn Rand, né, o objetivismo e tal. Legítimo, eu vou deixar de ver o Tralhas e começar a ver o William, cara. Todo vídeo que o Gus pagar do Tralhas, eu vou ver um do William, tá ligado? Vai ser o jeito. Eu não acredito que alguém fale assim normalmente. Ele força essa voz, certeza. Dos tempos. Mas tem uma outra coisa importante quando discutimos a obra do Ditko. Ele era completamente devoto à filosofia conhecida como o objetivismo. O objetivismo é uma filosofia desenvolvida pela escritora russo-americana Ayn Rand. Seus trabalhos mais famosos são os romances A Revolta de Atlas e A Nascente, que ilustram seus conceitos. Basicamente, o núcleo dessa ideologia é que o puro interesse próprio é bom e o altruísmo é destrutivo. Ela acreditava que essa era a expressão definitiva da natureza humana, o princípio pelo qual todos deveriam viver a sua vida, chamado egoísmo ético, o que, entre outras, advoca capitalismo livre, com mínima intervenção do governo, incluindo nada de estado de previdência e bem-estar social. Hoje em dia, Não. chamado egoísmo ético, o que, entre outras, advoca capitalismo livre, com mínima intervenção do governo, incluindo nada de estado de previdência e bem-estar social. Não.
ter que começar a falar sobre... Eu acho que ele tá tão away do negócio que eu vou só aceitar aqui. Que é isso, cara. Tá, né? Tá. Hoje em dia, em comunidades filosóficas acadêmicas, o trabalho de Rand é considerado meio que uma piada. O tipo de coisa que meninos leem na adolescência para se sentirem validados e afirmar noções de que não podem depender de ninguém além de si próprios. Mas depois espera-se que eles cresçam e superem isso. Eu só posso comentar aqui um porquê de onde eu li da Ayn Rand sobre objetivismo. Não tem nada a ver com o capitalismo em questão, porque o capitalismo ele é uma organela de ações que você tem que depender dos outros. E o objetivismo ele é tipo um absurdismo assim de só eu. Então não pode ser encarado como capitalismo. Porque na cabeça do Tralhas existe o capitalismo e o Estado. Como ele mesmo mencionou, é um capitalismo sem a intervenção estatal. Sendo que isso não é assim que tem que ser encarado de único e com dois, sabe? Então, é uma interpretação tola. E, na verdade, eu sei muito bem que não é tola. É uma interpretação ardilosa, porque logo depois dele dizer que é como se fosse o Estado não intervindo no capitalismo, a segunda frase dele é: todo mundo considera burro, todo mundo considera uma piada, todo mundo considera coisa de adolescente. Ou seja, ele colocou um comentário anterior, sintetizando uma ideia que ele mesmo vê de que o Estado, sem intervir no capitalismo, é o objetivismo, que é uma visão ultramaterialista sem altruísmo, e que isso é ridicularizado por todos aqueles da academia, que é só para adolescente. Sabe como ele é ardiloso? É uma pessoa pernóstica, gente. Eu tô falando que esse cara é pernóstico. É um cara que não consegue debater ideias, ele só consegue entupir a cabeça dos outros. Sua representação mais relevante na cultura pop nos últimos anos vocês devem conhecer por BioShock, que é basicamente uma condenação da filosofia e um tipo de anti-revolta de Atlas, sobre como uma sociedade criada unicamente em cima do interesse próprio é destinada à ruína. Mas ainda assim, ela foi de uma enorme influência na vida de muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, onde os seus livros são citados como revelatórios por vários políticos de direita, corporativistas, comentaristas racistas contra muçulmanos e nativos americanos e youtubers que acreditam que o feminismo vai destruir os videogames. Aliás, curiosidade, sabe quem há um bom tempo tem vontade de fazer uma adaptação de A Nascente? Zack Snyder. Enfim. Como eu disse, Steve Ditko era um seguidor fervoroso do objetivismo, e isso contribuiu para que ele fosse uma personalidade um tanto peculiar. Por exemplo, eu gostaria de lembrar de um detalhe que muitos até se esquecem. Ele ainda tá vivo. Pelo que parece, ele trabalha até hoje em seu estúdio em Nova York em quadrinhos independentes, mas desde 69 ele se recusa a dar entrevistas ou aparecer em público. Você pode encontrar vários traços da sua filosofia objetivista nos seus quadrinhos do Homem-Aranha e do Doutor Estranho. E você também pode notar algumas coisas essenciais que contradizem o objetivismo, mas isso é um assunto para outro dia. Depois que ele deixou a Marvel em 66, as influências do objetivismo no seu trabalho ficaram bem mais evidentes. Primeiro, ele criou para a revista Wits End o Mr. A. Quem é o Mr. A? Ele é um vigilante que usa uma máscara sem expressão e uma roupa toda branca. Isso porque ele acredita que existe o preto e o branco, certo e errado, o bem e o mal. E ele vai combater esse mal. Por acaso ele te lembra de alguém? Alguns meses depois, Ditko criou Questão para Charlton Comics, que era basicamente o mesmo personagem que o Mr. A, incluindo a tendência de fazerem longos monólogos objetivistas. No meio disso tudo, eu imagino: o que será que o autoproclamado anarquista e mago Alan Moore pensa de Steve Ditko e seus ideais? When I was with a local band that we put together about 10, 15 years ago now, called The Emperor's of Ice Cream, we had this song called Mr. A. He had one room above a thrift store. He had a trunk of books by Ayn Rand. He was short-sighted and reclusive, resisting pleas to take his photograph. He drew a superhero comic. He saw the world in terms of black and white. He said a day's work for a day's pay. That is, I won
and only right. He takes a card and shades one half of it in dark, so he can demonstrate to you just what he means. He says there's black and there is white, and there is wrong and there is right, and there is nothing in between. That's what Mr. Harris said. Então, aí está. Rorschach não é só um análogo do Questão, mas do Mr. Ray e de todo o arquétipo ideológico dos personagens de Dítico. Ele é um análogo do próprio Dítico. Se não acredita em mim, pelo menos acredite nas palavras do Grant Morrison. Rorschach, análogo do Questão e do Mr. Ray, levava a ideia do combatente do crime mascarado aos becos escuros da normalidade psicopatológica, revelando o vigilante urbano como ser solitário, paranoico e antissocial. Então, na essência, Rorschach é a grande sátira do Alan Moore aos personagens de Dítico, mostrando eles pelos maníacos que eles são. Por que Mas sátira? esse é só o começo. Por que sátira? E, infelizmente, isso é tudo que temos tempo pra hoje. Acontece que o Rorschach é um personagem tão denso que não dá pra eu dissecar ele completamente em um só vídeo. Então, na semana que vem, eu volto Vídeo. com a segunda parte. Então, não se esqueça de Vídeo. se inscrever no canal e, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas interessadas. Assim, as informações ele está correta, né? Claro. É, Uhum. até esse ponto tá tudo bem. Só não entendi o termo sátira, né? É uma abonação, na verdade. Tá aglutinando as duas personagens. É uma sátira. Sim. Uma sátira? Ele tá tirando onda? O Rorschach tá sendo achincalhado dentro da série de Watchmen? Você tá maluco? O Rorschach tem um papel muito importante na trama, assim. Com certeza. E não é tipo um papel, é um personagem que é maluco. Assim, em parte tem isso, mas o Rorschach é um personagem que tem um arco que não é totalmente vilanesco, né? Até coloca como herói de certa forma, né? Uhum. Quer buscar a verdade, trazer à tona a verdade. Lacralhas do John. Lacralhas do John. Aqui dá pra ver que o cabelo ainda tá seguro, né, gente? Mas 5 anos depois, né, mal sabia ele que ia tá difícil. Meus lindos internautas e o Neste é Tudo. Estamos fazendo uma análise filosófica do Rorschach, nosso personagem... Filosófica? Em nenhum momento foi Na filosófica. primeira parte desse vídeo, nós chegamos à conclusão que o Rorschach era uma desconstrução dos personagens do Steve Ditko, que, por sua vez, eram fortemente influenciados pelo objetivismo, a filosofia criada pela controversa Também não é uma Ayn desconstrução, né? Rand. Mas eu sinto que temos muito mais filosofia para extrairmos dele, do tipo envolvendo filósofos muito essenciais e muito respeitáveis. Então... Immanuel Kant. Você já deve ter ouvido falar nele, filósofo iluminista alemão e um dos mais influentes quando se trata de analisar a ética. Kant desenvolveu uma teoria para justificar por que certas atitudes são certas ou erradas, independente de qualquer justificativa religiosa, baseado unicamente na razão. Para Kant, a única coisa puramente boa é a boa vontade. E o que é bom, aquilo que é correto, independente das circunstâncias, é o que ele chamou de o imperativo categórico. O imperativo categórico é determinado com a seguinte fórmula: age como se a máxima da tua ação fosse para ser transformada, através da tua vontade, em uma lei universal da natureza. Para Kant, ações são boas ou ruins, de forma completamente independente das suas consequências. A única coisa importante é que você obedeça o imperativo categórico e obedeça pelos motivos certos. Um bom exemplo de imperativo categórico é nunca minta, ou nunca roube, ou então... Sabe o que mais? Eu acho que é um ótimo exemplo de imperativo categórico. With great power comes great responsibility. Peraí, eu estaria implicando que... Igor, quantos vídeos do Tralha são necessários para você atingir a loucura? Gus, eu não vou dar uma resposta pra você. É como entregar um pitbull faminto a uma criança desacordada. E sim, de muitas formas, a filosofia kantiana é a base de todo super-herói. Why are you here? There must be a reason for you to be here. Yes, I'm here to fight for truth and justice in the American way. Na essência, todo o heroísmo deles consiste na crença que é o seu dever usar os seus poderes para o... Cara, sem criticar que
sem criticar aqui o Kant, esse salto lógico absurdo de que sim, todos os heróis são baseados no Kant. Não. Gente, heroísmo existe. O heroísmo antecede o Kant. Logo, você não pode dizer que os heróis de HQ são baseados no Kant. Isso é uma visão sua. Isso é abertamente uma visão sua. Que isso é baseado. Talvez ele tenha usado o termo ruim de baseado. Talvez ele tenha dizendo que podemos usar a psicologia de... a gente pode usar a filosofia de Kant para aplicar no mundo das HQs. E que elas encaixam muito bem. Mas não que foi baseado nisso, porque não tem nada que me diga que foi... Gente, heroísmo existe antecede o Kant. Logo, você não pode afirmar isso, cara. Você não pode afirmar isso. O debate ético, moral, debate de vilania e heroísmo precede antes de que Kant. Então, isso é uma loucura. Uma loucura. Não quer dizer que a gente não possa usar as filosofias de Kant para observar o mundo dos heróis de HQ. Porque nós podemos. Mas isso não é o mesmo. Isso não é equivalente ao dizer que o mundo das HQs é baseado nisso. Para o bem da população. Eles constantemente seguem imperativos categóricos. E é por isso que Peter Parker deve sempre ser o Homem-Aranha, não importa o quanto isso atrapalhe a sua vida pessoal. E o Morales? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é por isso que o Batman nunca vai matar o Coringa, não importam as circunstâncias, porque o Batman não mata. Igor, eu poderia pagar pelo vídeo de 300 dele, eu poderia, pense nisso. Eu não tô nem aí, não sei nem o que é 300. Matar é errado. Ponto. Agora, o objetivismo da Ayn Rand não é realmente compatível com o iluminismo de Kant. Afinal, ela promovia que tudo devia ser feito em nome do interesse próprio. Vai falar de gay, tá? Afirmava que jamais deveríamos tratar os outros como somente um meio para nossos próprios fins. Macho, mas ainda assim, a ideia dos valores morais firmes a la Kant é uma característica comum do herói randiano. E como um super-herói clássico, nós claramente vemos no Rorschach sua própria forma de um imperativo categórico, o qual ele segue rigorosamente. É algo simples e que ele repete diversas vezes. Existe o bem e existe o mal. E o mal deve ser punido. E essa é uma noção que ele nunca pode comprometer, nunca deve se render, nem mesmo diante do Armagedon. Uma pequena curiosidade, vocês sabem que na vida real, a maioria dos testes de Rorschach utilizam tanto cartelas coloridas quanto em preto e branco. Mas como uma pequena licença poética, a máscara do Rorschach e todas as cartelas representadas na HQ são monocromáticas. Como ele mesmo menciona quando primeiro viu o tecido de textura maleável criado pelo Dr. Manhattan, preto e branco, nunca se misturando, nunca formando cinza. Muito bonito. Isso é o que ele acredita. Mas mesmo assim, a ética do Rorschach se prova inconsistente. Em diversos momentos ele comenta que é fã do ex-presidente Truman e sua decisão de jogar as bombas em Hiroshima e Nagasaki, e que seu pai também foi um grande fã dele. Para ele, aquela foi uma decisão venerável que impediu que a guerra se prolongasse. Isso é errado, primeiro porque ele nunca conheceu o próprio pai, então não teria como saber isso, mas principalmente porque o genocídio dos japoneses nas mãos dos Estados Unidos lembra bastante o pragmatismo do Ozymandias ao matar milhões de pessoas que o Rorschach claramente condena. A própria HQ faz um paralelo entre o massacre final e o grafite dos amantes de Hiroshima, um dos símbolos recorrentes na história. Agora, muitas décadas após a morte de Kant, o existencialismo começou a ganhar força como filosofia e a desafiar a sua metafísica das morais. Existencialistas como esse cara. Nietzsche é uma outra figura importante em Watchmen, especialmente para o Rorschach. O 6º capítulo da HQ, o capítulo dedicado a desenvolver a sua origem e motivação, chama-se O Abismo Também Olha, retirado diretamente de uma citação do livro Além do Bem e o Mal. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha há muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você.
Para Nietzsche, os imperativos categóricos de Kant, apesar de se passarem por lógicos, nada mais eram que uma racionalização das éticas bíblicas. Para ele, essas moralidades dogmáticas nos tornam escravos, um mero autômato do dever. Como ele implica, toda a genealogia da moral pode ser traçada de volta para a religião. Então, ao perceber que, na sua sociedade secular, Deus não era mais uma explicação filosófica boa o suficiente para a fonte dos valores morais, Nietzsche declarou: o novo match nutrição regeneradora. Declarou o novo match da Boticário. Deus está morto. Tá foda, hein? Uma noção que é filósofo, tá sua ideia. Até eles estão gastando dinheiro, pô. Uma explicação filosófica boa o suficiente para a fonte dos valores morais, Nietzsche declarou: Deus está morto. Uma noção que nos força a confrontar o niilismo moral e existencial, isto é, percebendo que não há nenhum valor intrínseco em valores morais ou na própria vida. Para alguns, essa revelação pode ser devastadora. Você entendeu errado, Nietzsche, pô. Ele não disse que... Ele acabou de comentar assim, não há. Mas Nietzsche, ao conjugar que Deus está morto, não quer dizer que ele não existia. A sociedade por si só o fez falecer, vamos dizer assim. Então a sua conjugação verbal está completamente errada e pode estar comprometendo a forma como você enxerga a filosofia de Nietzsche. Até agora tá tudo certo. Aí agora ele nessa parte aqui que tá nas estrelas, ele entendeu errado. Mas para outros, essa seria uma oportunidade libertadora de desenvolvermos nossos próprios valores, afirmarmos nosso próprio objetivo na vida, indo além dos antigos conceitos de bem e mal e nos tornarmos o que Nietzsche chamou Hibernet. Um Übermensch. Hibernet, tem uma trema em cima do... Não é um exemplo de Übermensch. Pelo contrário... Sempre começa assim, Igor. Se vai concordando, daí aparece um coringa gay. Sim, eu já assisti Deus Não Está Morto 1, 2 e 3, tá? Ele é um exemplo do que acontece quando você não vai além do bem e do mal. Veja bem, no clímax do capítulo 6, o seu psicólogo finalmente faz com que ele confesse sobre o momento em que, de acordo com ele realmente virou Rorschach, quando ele matou o assassino da garotinha Blair Roche. Ele descreve a seguinte epifania: olhei para o céu através da fumaça cheia de gordura humana e Deus não estava lá. A escuridão fria e sufocante segue eternamente e nós estamos sozinhos. A existência é aleatória, sem padrão a não ser o que imaginamos depois de contemplar por muito tempo, sem sentido a não ser o que escolhemos impor. Eu renasci, livre para traçar o meu destino nesse mundo desprovido de moral. Era Rorschach. Muito bom que ele afirma isso e no início ele tira a onda que o Rorschach é reacionário, ultra-religioso, misógino. Pô, mas você não tá fazendo um vídeo inteiro pra chegar na conclusão que ele é uma síntese. Você literalmente citou uma frase, um enxerto de neste mundo desprovido de moral. Você se contradiz ao início do seu vídeo que você colocou-o como um personagem provido das identidades reacionárias. Caramba, cara. Se entenda. Você tá fazendo o seu vídeo ser ruim por você mesmo. Por você mesmo. O meu destino nesse mundo desprovido de moral era Rorschach. O que ele descreve aí é basicamente uma revelação nihilista nietzschiana perfeita. Ou quase perfeita, porque ao invés de realmente ir além do bem e do mal, Rorschach se torna fanático pela sua velha crença de que o mal deve ser punido. Tem uma razão para isso. Rorschach é imerso em um mundo de dor e violência desde que nasceu, e a noção de que o universo tem valores
valores fixados é o que lhe mantém focado e com um senso de propósito. Então, toda vez que essa noção é desafiada por um ato de violência sem sentido de um mundo caótico, ele tenta retaliar, se tornando cada vez mais bitolado em seus ideais. Diante de anos de abuso de sua mãe, ele se torna um jovem quieto e fechado. Diante da apatia do mundo e do assassinato de Kitty Genovese, ele se torna um super-herói à imagem dos que ele admirava. E diante da morte e mutilação brutal e inconsequente de uma garotinha, ele eleva sua persona de vigilante a níveis psicóticos e radicais. Ele é introspectivo o suficiente ao ponto de entender a filosofia de Nietzsche, mas ao invés de se livrar de seus conceitos morais dogmáticos e se reinventar como um Ubermensch, ele se agarra com ainda mais força e mais radicalismo aos seus imperativos categóricos. Porque ele precisa que o mundo seja em preto e branco. E assim, ele ironicamente vai se tornando mais parecido com tudo que ele odeia. Olhando demais para o abismo e não suportando quando ele olha de volta. Ok, último filósofo que você tá aqui, eu... Não, mas e qual é o problema de... certo. E aí, mano? Tá tudo bem, pô. Até agora, assim, ele só não... Eu acho que o Tralhas, o John, né? Ele, que não entendeu um pedaço ali da filosofia de Nietzsche. Mas até aqui tá tudo bem, é exatamente isso o personagem, qual é o problema? Por que isso seria um... Ele não começou o vídeo comentando que, olha, esse personagem não é tão foda assim, né? Eu tô perdido no enfoque dos vídeos, sabe? É o misógino, machista, né? Qual é o punch, sabe? Se você faz um personagem... Você acabou de trazer muito do que seria o intertexto do personagem. E isso é ruim porque isso não é um mérito porque... Caramba. Juro. Jean-Paul Sartre... Aí esse cara aqui é complicado, né? Aí o Sartre é complicado. Vamos ver o que é o Sartre... Vamos ver o que é que ele vai dizer sobre o Sartre. E adoro o esquerdista. Adoro o esquerdista. Só tem 3 caras na cabeça do esquerdista. Nietzsche, Sartre e mais uma escolha, né? Aí mais uma escolha Kant, vai ser. Geralmente as faculdades elas são iguais, né? Mas não podemos esquecer do Foucault, né? Cadê? Não vai citar Foucault também, não? São sempre os 3, mas um é sua escolha. Foucault, Kant. Ok, último filósofo que você tá aqui, Freud, juro. Jean-Paul Sartre, Derrida, um dos famosos que sucederam Nietzsche no campo do existencialismo, argumentou que, uma vez que vivemos no mundo pós-Deus está morto, estamos condenados a sermos livres. E essa liberdade pode nos parecer estranhamente opressiva. Não, cara, isso não é... Não. Não. O Sartre, ele deturpou esse pensamento porque o Sartre, ele diz que a matéria precede a essência. Então nós também teríamos criado Deus. E ele morto, na verdade seria por si só uma ficção na filosofia sartreana. Então estamos condenados a ser livres nem em fatores que, para o Sartre, o materialismo por si só é uma condenação humana. De que, aí sim, valores objetivistas, de que esse altruísmo ele é apenas um valor ficcional. Um axioma ficcional. Essa condenação a estar livre não é Deus estar morto. Não é, porque Deus é uma ficção nas filosofias sartreanas. Pois não apenas não temos nenhum pode nos parecer estranhamente opressiva, pois não apenas não temos nenhum Deus para nos guiar, como nos deparamos com total responsabilidade por nossas escolhas. Ortega então, 10, tá? Para nos aliviarmos desse fardo, nós muitas vezes mentimos para nós mesmos, tentando nos enganar que nós não somos livres, que não temos outras opções. Quando fazemos isso, Sartre diz que estamos agindo em má fé. Rorschach percebe que não há Deus, que a existência precede a essência e somos livres para escolhermos, e ele simplesmente não faz isso. Ele prefere reforçar a mentira que existe o bem e existe o mal, e o mal deve ser punido. Ele se recusa a aceitar que o mundo não é em preto e branco.
No fim, o Rorschach falhou porque ele viveu a sua vida em má fé. E é por isso que é errado venerar. Mas aí que tá. Quando você me citou o Nietzsche, você citou também que dentro da obra. Peraí que o Gus mandou um negócio aqui. Morte ao relativismo moral. Você tá me complicando. Quando você citou. Eu não lembro agora. Ayn Rand, correto, porque obviamente tem a ver. Não lembro agora do Kant ter sido comentado dentro de Watchmen. Não lembro agora se tem um paralelo para isso. Mas quando ele citou Nietzsche, a obra literalmente citou o Entre o Bem e o Mal de Nietzsche, sobre esse negócio todo de abismo. Então, dentro da obra de Watchmen, faz sentido isso ser categoricamente mencionado ou ilustrado dentro das interpretações ensaiadas que a gente tem. Agora, Sartre, você só jogou o que você quis e é isso aí, porque em Watchmen não tem Sartre. Isso aí já é uma visão sua de como funcionam as coisas. Porque, por exemplo, eu já falei recentemente que o budismo não existe livre-arbítrio no budismo. Aí agora eu vou ter que... E aí? Agora eu vou falar como é que o Rorschach é, na minha visão, né? Porque é isso que ele tá falando. Ele tá fazendo questão de citar uma visão dele incumbindo em Watchmen. Quando eu for fazer isso em minha vida, em minhas análises, gente, saibam, categoricamente, isso é uma visão minha. Isso é um contexto que eu vou dar, que eu acredito, que eu observo. Eu não vou dizer que isso está dentro da obra, porque nos outros citados anteriormente estavam dentro da obra. Pelo menos eu não lembro de Kant, tá? Eu vou assumir aqui que dos 3 citados, os 3 estavam dentro da obra. Sartre não tá, bicho. Não tá. Foi uma coisa que ele mesmo colocou, ele que quis. Isso pra mim é fajuto. Isso pra mim é desonesto, porque é uma visão exclusivamente de quem está roteirizando essa interpretação e, por si só, junta os anteriores e coloca no mesmo quadrado, e que não são. Tá? Ele deveria ter feito uma distinção, porque isso pra mim é um viés ideológico. Enfim, que assim, continuando, viés ideológico, sem dizer que é viés ideológico. Isso é o problema. Esse aqui é o meu viés ideológico. Tá, pronto. Mas ele não disse. Porque ele viveu a sua vida em má fé. E é por isso que é errado venerar o Rorschach como herói, nerd de tudo. Então é isso? Por quê? Por que é errado venerar o cara como herói? Ouve, vamos lá, tenta aí dizer por que é errado. Não, porque tipo, basicamente tá falando que você não pode venerar um personagem que, por mais que na obra ele tenha momentos que ele se exalte como herói, né, como figura modelo, o arco do personagem é justamente ele ser uma pessoa distorcida, uma pessoa que... Mas o Batman também é, né? Qualquer herói tem essa coisa... Aí chega nesse ponto, né? Porque, tipo assim, de boa, o Rorschach ele tem um passado de abuso, de não entender a forma como ele tem que encarar o mundo, então ele busca uma visão mais simples, que inclusive é um paralelo com o Ditko também. Então, tipo assim, beleza, tá ligado? Tipo, o Rorschach não é um personagem que você realmente tem que levar como um exemplo. Mas não querer exaltar o personagem pelo que ele é e pelo arco que ele teve também não tem porquê, sabe? Porque a gente se apega a personagens falhos. Isso é uma coisa normal da narrativa, sabe? Como se ele também não tivesse isso, cara. Por que ele colocou... Por que ele fez isso? Eu não... Eu juro. E é por isso que você não... Por quê? Cara, me dá um frenesi, assim, me dá um frio na espinha, porque o cara argumentou certo, sabe? Ele falou direito, ele conseguiu sintetizar bem o que é o Rorschach. Mesmo ele, na minha visão, errando ali, ele não tá erradaço. Mas caramba, velho. Existe uma má vontade de entender que as pessoas gostam dos personagens tipo Patrick Bateman, né? O maluco de Drive, Nightcrawler. Gostar dele, o próprio Light Yagami, que a gente já viu aqui. Sim. Aí não, você gosta porque você vê ele como um personagem bom e não pelo personagem como a sátira que ele é, né? Tipo o Patrick Bateman, que é a sátira dos Yuppies e tal. O de Taxi Driver também, né? Que é uma sátira, não uma sátira, né? Mas uma crítica, né? À alienação da década de 80. Só que as pessoas enxergam isso, só que elas, ao mesmo tempo elas conseguem ver um valor humano. Tem uma relação, sabe?
tralhas ao descobrir Pois é, que então, vilões cara, podem ser Não, carismáticos. não só vilão, sabe? Mas personagens que têm uma falha de caráter muito evidente. E eu acho, e assim, me deixa muito triste porque a gente geralmente, o que o Ovo tá comentando, que sim, nós somos pessoas cinzas, né? A gente cai em alguns problemas, como também ergue sobre eles, a gente consegue circunstancialmente lidar com os assuntos e que eles podem ser conflitantes. Personagens são assim, né? A moralidade, a ética meio turvuosa, porque somos assim. É interessante nós gostarmos de ter isso, como muitas das vezes essas personagens como o Batman, o Yagami, eles estão em um lado tão tendencioso, sabe, que é uma extensão que a gente nunca conseguiu ver de maneira física, né, personalizada. E o Rorschach, ele mesmo, o John mesmo identificou que é uma personagem feita no preto e no branco, e que mesmo assim é cinza. Poxa, isso é tão legal. Isso é tão bem escrito, cara. Isso é tão interessante. E mesmo assim, ele ainda não consegue ver o valor por trás disso, da gente querer exaltar um personagem assim, cara. Pô. Uhum. Você fez esse vídeo todo só pra falar que eu sou um babaca porque eu acho o Rorschach foda? Não. Sim. Não. Esse aqui foi um combo dele, né? Já chega! Eu não vou mais sofrer esse tipo de abuso. Você sabe como é difícil ser um personagem caricato unidimensional, criado pra você extravasar toda a sua frustração na cultura nerd decadente? Bem, Você acha que eu queria isso pra mim? Eu queria ser um bailarino. Me expressar pelo meu corpo ao som das grandes obras de Tchaikovsky. Antes de tudo, olha, cara, desculpa. Eu fui muito mal com você. Não é sua culpa, eu entendo exatamente como você se sente sobre o Rorschach. Tem mais um parágrafo que o Grant Morrison tem a comentar sobre o Rorschach. Apesar... Vai se foder, Serio. Ele pegou críticos do objetivismo moral o vídeo inteiro, pra no final ser moralista. Apesar dos esforços de Moore de tornar Rorschach detestável, o código moral inflexível do personagem e sua recusa em comprometer os princípios transformaram-no na estrela da série. Na ambiguidade cinzenta do universo moral desolador. Nossa senhora. Até aqui, pô. New to town, but not new to the country. We just moved from California. Ah, nossa, meu Deus! Racismo! Xenofobia! Nossa, que assunto preocupante, guys. Uau, muito inovador, hein? Muito inovador. Vamos ver esse filme, vamos? Audrey, say hi. O quê? Meu Deus, eles têm uma filha que também é asiática. Slides off limits to ching-chongs. Uma criança racista? Não! Meu Deus! Fuck you. Isso! Fascistas é no soco que a gente argumenta, yes! Lionsgate! Eu vou parar. De Watchmen, Rorschach, Nossa senhora. com sua determinação obstinada e clareza de propósito, estava mais próximo em espírito do clássico super-herói de quadrinhos. E, deve-se observar, mais próximo em temperamento de seu autor. Acho que é por isso que tantas pessoas se apegam ao Rorschach. Não só porque ele se assemelha ao arquétipo de anti-herói violento, mas porque, em um mundo tão cinzento quanto o de Watchmen, alguém com convicções tão fortes é reconfortante, admirável até. O que não muda o fato que essas convicções são equivocadas e até perigosas, mas isso ainda não faz dele um personagem detestável. No fim, esse sociopata antissocial, paranoico, reacionário, misógino, homofóbico, homicida é simplesmente um produto do seu ambiente, mentalmente instável e que precisa de ajuda profissional. Eu sinto pena dele. É alguém que sofreu a vida inteira de forma cruel e teve que cooperar da única forma que encontrou. E isso eventualmente acabou causando a sua ruína. E talvez a ruína de todo mundo, dependendo de como você interpreta a história. Então, eu não sou um babaca por gostar do Rorschach? Não, NT, você não é.
Quero dizer, você é uma babaca por assediar pessoas na internet, mas não vou gostar do Rorschach. Mas eu gosto de assediar os outros na internet. Então Rorschach, péssimo exemplo de vida, péssimo modelo pra tomar como herói, mas inegavelmente um excelente personagem. Só certifique-se de que você acha ele excelente pelos motivos certos. Sim, infelizmente o Trailers ele tem problemas, né? Infelizmente. É um cara que consegue analisar de maneira pontual muitas coisas, mas ao mesmo tempo é muito difícil de acompanhar a linha de raciocínio dele quando você percebe a falta de tato, as alfinetadas, o despojar, o dessabor que ele tem às vezes de falar sobre as coisas, que impedem de você querer continuar na linha de raciocínio dele. Isso que pega, sabe? Pô, eu gostei de como ele sintetizou a personagem do Rorschach, mas ao mesmo tempo ele errou em trazer filosofias dele pro personagem, cara. E o vídeo não tava com isso, sabe? Infelizmente. Bom, agora é o vídeo do Orgulho Saiyajin. Dá um desânimo porque ele é tão... Ele fala dessa forma... É estranho, como ele gosta de pausar. Eu já sei, tá? Vocês que estão me escutando podem muito bem ter uma alegação que eu acho válida. Que eu falo pausadamente, que eu demoro pra conversar, de que eu tenho esse problema. Eu poderia em algum momento corrigi-lo. Mas eu ainda posso reclamar dos outros, tenho essa possibilidade, porque pra mim o Trailers ele tem uma oratória pior que a minha, porque a minha pode demorar pra acontecer, mas eu não tenho um vício de puxar uma palavra no final. Então dou essa colher de chá aí. Pra mim ninguém supera o Tibúrcio, tá? Porque o Tibúrcio ele demora muito mesmo pra falar. Você bota os vídeos do Tibúrcio em 1.5, ele ainda tá falando no ritmo normal. Impressionante. Opa! Hit VRM conosco, muitíssimo obrigado. Mas eu acho que você não tá no primeiro mês não, com a gente tá há mais tempo. Ah não, primeira vez. Mas valeu pelo sub. Você tem algum comentário pra fechar? Sim, é isso, né? Tipo, ele consegue fazer um conteúdo bom. Principalmente pra época também, né? Faz sempre que sai esse vídeo. 5 anos atrás. Mas ao mesmo tempo ele tenta colocar muito no viés de atacar os nerds que não entendem o personagem. E tudo tem que ser também da visão dele, né? Assim. Tá, beleza, tipo assim, tem gente que não vai entender o Rorschach, tem gente que não vai entender que o Watchmen é uma sátira à época. Tudo bem, sabe? Não vê como uma sátira, vê como uma afirmação da época, né? Uma visão mais madura, né? Ao mesmo tempo tem uma crítica nessa visão madura. Tudo bem, sabe? Tipo, não tem que ficar reafirmando o que é a visão correta e errada das coisas também. Os caras acham que o Rorschach é foda pelo que ele é. Tem como você usar a própria narrativa como argumento, sabe? O próprio enredo. Então também não tem por que ficar julgando a pessoa. Foda, tipo, aí vai ver lá o comediante com um personagem foda, tá ligado? O cara literalmente estupra e mata grávida, tá ligado? Aí também não tem como, né? Aí, né? Em nenhum momento afirma que é um personagem bom, sabe? O John parece o Vitas. Pior que parece mesmo.